Agora nós vamos falar de um assunto bastante delicado nos dias de hoje, assunto que vem de encontro, inclusive, com o ataque sofrido na escola, que teve aquele aluno que, enfim, matou a professora, feriu mais 3 pessoas. Então a gente vai falar agora sobre a saúde mental de crianças e adolescentes. E para conversar sobre isso, recebemos a psicanalista Débora Damasceno, coordenadora da Escola de Psicanálise de São Paulo. Débora, muito obrigada pela participação aqui no FEST, assunto muito em alta e muito importante e relevante para a vida de pais responsáveis que estão ali monitorando esses alunos, essas crianças, não é mesmo? Boa tarde para você. Boa tarde, Paula. Um prazer estar com vocês para falar de um assunto realmente muito importante para o nosso momento. Perfeito. Débora, quero saber de você, já agora iniciando nossa entrevista, quais são os principais sinais que servem de alerta aos pais e aos responsáveis e quais são os cuidados que devem ser tomados em relação às crianças e aos adolescentes? Poxa, Paula, esse é um assunto bastante complexo, mas o que eu tenho para dizer de começo é que os pais precisam recuperar a sua função de pais. Nós temos um momento em que os pais eles estão acreditando nesse processo de delegar a educação. Então a gente pensa, o meu filho não é meu, o meu filho é da internet, o meu filho é dos amigos, principalmente com adolescentes. A gente tem isso, essa ideia de que a gente pode deixá-los porque afinal de contas agora eles são do mundo. Então, o que a gente precisa primeiro é que os pais recuperem a sua função de pai. Pai continua sendo pai se a pessoa tem 10, se a pessoa tem 15, se a pessoa tem 40 anos. Então, o pai, ele não deve aceitar com naturalidade a ideia de que o filho tem que ter a sua privacidade independente dele. É claro que tem privacidade, mas não privacidade online, por exemplo, porque inclusive a criança vai estar se colocando em risco. Os pais precisam conhecer os amigos dos filhos, os pais precisam saber quais são os assuntos que os amigos discutem na sua própria roda, porque você não tem como continuar o processo de educação de um jovem se você deixar ele alienado da sua vida, do seu cotidiano, das suas referências, inclusive morais. A gente precisa que os pais, eles incluam os filhos na sua moralidade, nas suas práticas sociais, religiosas, para que os filhos, eles não fiquem à mercê de influências externas, por exemplo, as influências das redes sociais. Perfeito. Débora, nessa semana nós tivemos aquele lamentável ataque que foi assim uma fatalidade numa escola de São Paulo. A gente acompanhou que um aluno esfaqueou outros adolescentes e também a professora que infelizmente veio a óbito. Quais são os impactos que devem ser devastadores na vida dos colegas daqueles alunos que estavam ao redor, acompanhando uma ação tão violenta como aquela? Nossa, realmente podem ser devastadores, principalmente se essas crianças não tiverem, como eu estava dizendo, apoio dos próprios pais. É preciso que num momento assim de extrema violência, de extrema desorganização, os pais, além dos professores, os professores vão fazer um trabalho paralelo, mas os pais precisam se reunir com os próprios filhos e falar sobre o que aconteceu. Falar sobre desequilíbrio mental, falar sobre violência, falar sobre alienação. Infelizmente, esses momentos também são momentos educativos, em que a gente pode dizer para os nossos filhos, olha, é por isso que eu quero saber onde você está e o que você está fazendo, é por isso que eu olho para as suas companhias, é por isso que eu me preocupo com você. Você ainda é uma pessoa em formação e você é de minha responsabilidade. Então, eu imagino que se os pais fizerem silêncio, nós teremos grandes dores. Se os pais usarem esse momento para cuidar, nós teremos pessoas mais esclarecidas e mais atentas aos gestos de violência que podem culminar nessas tragédias. É importante que os pais não se omitam mesmo. Débora, nosso comentarista Gustavo Segré tem uma pergunta para você. Olá, Gustavo. Boa tarde, Débora. A pergunta é a seguinte: em geral, a questão do exemplo familiar reflete certamente no comportamento das crianças. No caso desse moço, desse menino de 13 anos que cometeu essa barbaridade, o contexto familiar era um contexto contrário a bons costumes, a boa educação? Essa seria a primeira. E a segunda, se nós pais identificamos algum comportamento que possa nos mostrar a possibilidade de algum ato dessa forma
qual seria o procedimento? Aonde devemos nos dirigir ou com quem devemos falar para evitar essa tragédia? Gustavo, eu não conheço detalhes da vida dele, então eu não posso dizer que o comportamento dele foi o contrário, ou que a estrutura familiar dele era o contrário do que a gente acha desejável. Mas o que eu consigo dizer é que existia com certeza um certo abandono por parte dos pais, porque inclusive o menino ele já tinha sido orientado a ser levado no sistema de saúde, o agente de saúde entrou em contato com a família, vezes repetidas, marcou a intervenção médica e a família não se deu ao trabalho de levá-lo ao sistema de saúde. A gente sempre reclama do sistema de saúde, mas assim, olha, o sistema estava lá, a consulta estava marcada, ele precisava de um responsável que o levasse até lá e esse responsável não o fez. Então, tem, no mínimo, um abandono nesse processo. A gente precisa considerar que cuidar dos filhos é uma responsabilidade continuada. Nós estamos num momento em que a gente está com muita vontade de falar que isso é culpa do mundo, que é de responsabilidade de todo mundo, a má educação da criança e do jovem. Mas, se a gente recuperar alguns preceitos antigos, a gente vai entender que, olha, quem educa é pai e mãe, é estrutura familiar. Eu tenho uma história que eu gosto muito, é uma história que vocês devem conhecer, porque ela circula muito na internet, de um corredor espanhol que estava competindo com um queniano e, por algum motivo qualquer, o queniano não conhecia a pista e ele pensou que já tinha chegado na chegada e parou de correr. Aí, o corredor espanhol, que era o segundo, pegou, empurrou ele para ele passar primeiro e passou em segundo lugar. Quando terminaram, perguntaram para ele assim, por que você fez isso? Por que você deixou ele ganhar? Ele falou, eu não deixei ele ganhar, ele estava ganhando, ele simplesmente se enganou. E quando as pessoas insistiram, mas você deixou, ele falou, o que eu diria para minha mãe se eu ganhasse dessa forma, assim, injusta, trapaceando? É isso que eu falo, ó, as crianças, elas têm que se remeter a alguém. Elas têm que se envergonhar do seu comportamento diante de alguém. E esse alguém que tem força emocional para fazer esse processo de educação não é a professora, é a mãe, é a tia, é a avó, é a pessoa que cuida dele cotidianamente. Então, eu defendo que a gente precisa recuperar a função paterna e a função materna para que o social não seja onerado com essa ausência de pai e mãe que as crianças estão sofrendo. Alguém precisa se responsabilizar. Porque senão fica assim do tipo, é uma coisa que acontece. Sim, é uma coisa que acontece. A doença mental é uma coisa a qual todos nós estamos sujeitos. Mas você, no seu ambiente familiar, pode observar. E aí quem deve ser procurado? Deve ser procurado o serviço de saúde do seu lugar. Deve ser procurado, sim, a polícia no seu lugar. Aqui no Brasil, a polícia cumpre função educativa também. Então, às vezes, você não sabe para onde ir, mas todo mundo sabe discar o 90. E aí vai aparecer um policial na sua casa que vai dar orientação, por exemplo, dos serviços sociais com os quais você pode contar no seu bairro. As escolas, de maneira geral, também têm essa informação. Então, se eu vejo perto de mim uma criança que está apresentando desequilíbrio, eu tenho que encaminhá-la para um serviço que tenha condições de lidar com ela. Se for o meu filho, eu também devo fazer esse encaminhamento, eu também devo ser capaz de admitir, na minha função materna, na minha função paterna, que eu não tenho condições de educar essa criança, que eu preciso de ajuda. Todos os nossos sistemas de educação, de sociedade mesmo, estão a serviço de quem quer fazer esse trabalho. Agora, o que a gente não pode fazer, que isso as pessoas que estão lá precisam fazer, é invadir a casa das pessoas e levá-los para o tratamento. Isso nenhum sistema de saúde tem permissão para fazer. Débora, você mencionou um pouco sobre a questão das redes sociais, como é complicado hoje conseguir administrar as crianças, os adolescentes com as redes, com o celular, esse mundo que eles vivem internamente e muitas vezes os pais responsáveis não sabem exatamente como lidar com eles. A questão é a seguinte, nesse caso da escola Tomásio Montoro, essa criança adolescente de 13 anos, ela postou muito aquele caso, uma prévia daquele caso.
E é interessante você observar os indícios deste caso, do fato, porque outras pessoas, outras crianças curtiam enquanto ele postava, haviam curtidas naquelas redes sociais enquanto ele postava aquele caso, enquanto ele deixava claro que algo poderia estar acontecendo e algo poderia acontecer, por mais assustador que fosse aquela postagem, havia pessoas ali curtindo aquela postagem. Como pais e responsáveis podem se certificar, se assegurar sobre o que essas crianças estão fazendo em seus celulares, já que, levando em consideração que muitas crianças, esse celular acaba sendo uma muleta ali para pais no momento em que eles estão ali cansados, não conseguem dar atenção e simplesmente entregam na mão desses filhos para que eles fiquem mais quietos, para que eles tenham esse momento aí mais na deles. Como conseguir se certificar, se assegurar disso? Paula, a questão é assim, ó, vai ter rede social, a gente não vive mais sem, e os nossos jovens, os nossos adolescentes participando do mundo vão ter rede social, mas todo pai vai ter 15 minutinhos por semana em que ele entra nos perfis sociais do filho e verifica o que ele está falando e com quem ele está falando. E quando eu vejo, por exemplo, meu filho aprovando um ato de violência, eu pergunto para ele, o que é isso? O que significa para você? E ouço dele o que ele tem a dizer e tenho a possibilidade de fazer algum esclarecimento. Isso é certo na minha maneira de entender, isso não é certo na minha maneira de entender. A ideia do pai é que o pai, o educador, a mãe, é que ele não censure, ele participe. Eu estou com você na sua vida, então eu também estou com você na sua vida nas redes sociais. Eu quero saber o que você olha. Eu também te mostro o que eu olho. Eu quero compartilhar interesses com você e ter possibilidade de te dar normas de educação. Puxa, uma violência desmedida na escola, com o professor, eu tenho no mínimo a oportunidade de contar que na minha época a gente levantava a mão e pedia licença para falar com o professor. E você está xingando o professor? Como é que é isso? Me explica. No mínimo, eu vou ter um espaço para conversa. O que não pode é ter uma alienação. Eu não sei do que estava acontecendo. Porque não saber do que estava acontecendo no caso de uma criança e de um adolescente é abandono, é falta de cuidado. Débora, um ponto interessante também, só para a gente finalizar essa entrevista nossa, é como que a pandemia mexeu com a cabeça desses jovens e adolescentes. Quais são os pontos negativos que a pandemia trouxe? Esse resguardo que essas crianças tiveram, a falta de convívio que elas tiveram também em relação a outras crianças, há bebês que nasceram na época e não tiveram contato com outras crianças até 1, 2 anos. Como que isso também prejudicou a mentalidade de cada um? Paula, com os bebês eu não vejo grande prejuízo, porque o bebê se desenvolve mais em contato com os pais. Então, se eles puderam ter esse contato, colinho, cuidado, foi ótimo. Agora, para crianças um pouco maiores e para adolescentes, eu acho que nós vamos perceber nos próximos anos qual foi a extensão do dano causado. Porque com certeza foi muito grande. Imagina que eu estou numa época de socialização, de relacionamento, e ter esse relacionamento todo mediado pelo virtual, com as facilidades, com as fantasias do virtual, com certeza causou alguns danos com os quais nós vamos passar a entrar em contato agora. Eu pessoalmente acredito que esse evento da escola foi um deles, porque de alguma forma poder crescer em relacionamento, quando você não tem contenção dos pais, te dá medida, né? Seus próprios colegas vão te ensinando, não, cara, isso não se faz, não pode tratar assim a pessoa. Então o pai não faz, mas o convívio com os colegas acaba te dando alguma medida, e para você ser aceito, você acaba fazendo um esforço de adequação. Então eu acho que houve uma perda aí. Eu penso que o isolamento social acabou fazendo com que aflorasse doenças mentais que estavam encobertas, a tensão, os medos, a própria sensação de estar preso acaba causando uma explosão mesmo. Tinha coisinhas ali, tinham sinais, mas acaba crescendo e ganhando uma força que não teria se a pessoa não tivesse passado por esse processo de estresse. Então, eu acredito que nos próximos anos nós vamos entrar em contato com muitos eventos, é triste dizer isso, mas sim, eles vão acontecer, muitos eventos trágicos que a gente vai olhar e falar, isso é fruto direto desse processo de pandemia.
São crianças mais ansiosas e que de fato precisam de uma boa rede de apoio para conseguir se manterem bem e com o seu psicológico, seu mental bom também. Nós conversamos com a psicanalista Débora Damasceno, coordenadora da Escola de Psicanálise de São Paulo. Débora, muito obrigada pela participação aqui no Fast News de hoje. Foi muito valiosa as suas informações e seus detalhes sobre a saúde mental de crianças e adolescentes neste momento. Agradeço. Boa tarde para vocês.